Olá, um bom dia a todos. Eu me chamo de Ellen Pinheiro, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia na Universidade Uniaselv, estudo no Polo Cametá, tenho como orientadora a senhora Sara Alves Félix e estou cursando a disciplina de estágio curricular supervisionado. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, né, da minha experiência com o estágio. É o momento que a gente tem para socializar, relatar, né, quais foram as nossas impressões. E vamos lá. A área de concentração da minha pesquisa ela é voltada para metodologias de ensino e tem como tema a contação de histórias como ferramenta de incentivo à leitura. Como justificativa, né, esse projeto ele surge da necessidade de despertar no aluno a paixão pelos livros impressos, pelas histórias, por todo esse universo vasto que é a leitura, né? Ele surge dessa necessidade. Nos dias atuais, nós disputamos espaço com celulares, tablets, notebook, né? Então, o livro vem sendo cada vez mais esquecido. E, a partir daí, né, decidimos fazer esse projeto que, através da contação de histórias, busca esse resgate. Como objetivos, né, vou citar brevemente alguns, que são realizar o contexto didático-pedagógico, a introdução da contação de histórias no ensino infantil nos anos iniciais, né, que no caso é turma de Jardim 2 e quarto ano, identificar os pontos positivos ao se trabalhar a contação de histórias nessas turmas que eu já referi, estimular o uso da imaginação, da oralidade e da escrita em sala e, como eu disse, cultivar o hábito e o prazer, né, pela leitura, tanto em sala quanto fora de sala. Como fundamentação teórica, né, dessa pesquisa, eu tenho vários autores que basearam, mas eu vou citar brevemente, você pode dar um pause no vídeo, se você quiser ler, né, mais a fundo, uma tentativa de ser breve. Vou citar Stoke, que diz que ler histórias é fundamental em todas as idades, mas na educação infantil esse ato é ainda mais valorizado, pois as crianças ainda não leem, né? Então esse é um primeiro contato e é normal uma criança pedir para repetir milhões e milhões de vezes. Quem trabalha com criança sabe. Isso é essencial porque isso faz com que a criança vá memorizando, né? Querendo aprender novas histórias, contar novas histórias para o coleguinha. Então é fundamental. Trago também uma citação de Pasqualini, né, que diz que as crianças que são inseridas em ambientes de leitura e escrita, elas são mais motivadas a essas práticas, porque a exposição constante da criança à leitura de livros infantis expande seu conhecimento. E, nas palavras dele, é na perspectiva da formação de um bom leitor que deveria residir o desejo dos educadores. Um aluno que lê bem, ele escreve bem, ele fala bem. Então, a leitura ela tem esse poder, né, de desenvolver outras competências e habilidades no aluno. Então, através da contação de histórias, a gente tenta despertar esse interesse. Como metodologia, né, de estágio, nós tivemos algumas etapas que foram orientadas pela nossa tutora. Em primeiro momento, né, houve um contato inicial com a escola, entrega de documentações, apresentação para a gestora, para a professora, onde pude conhecer o espaço físico e infraestrutura da escola. Né? Pude observar a rotina das aulas, fiz todo um processo de observação e aí, em seguida elaborei 2 planos de aula, né, que foram no futuro praticados, né, para eu tentar botar esse meu projeto em prática. Em relação, né, à escola, eu posso dizer que se chama Escola Francisca Xavier Alves Vasconcelos, é uma escola da zona rural, está localizada a 18 quilômetros, né, do município, da cidade, e é bem precário, realmente carece de materiais, as salas não são climatizadas, alguns espaços são improvisados. O quadro de funcionários é relativamente grande, se tratando do interior, cerca de 28 professores, 20 e poucas pessoas fazendo parte da equipe de apoio, temos diretora, coordenadora pedagógica e vice-diretora, né? Uma escola que, embora careça muito na parte de estrutura, sobra na parte de dedicação dos funcionários. É impressionante o empenho em fazer dar certo, né? A gente percebe que todos se dedicam e foi realmente um prazer poder estagiar nessa escola.
Em seguida, aqui vocês podem observar um roteiro, né, de entrevista. Vou tentar não me alongar, você pode dar um pause no vídeo para você observar melhor as perguntas. Elas foram feitas para 2 pessoas, né, uma professora e uma coordenadora pedagógica. Trago também um plano de aula, que trabalhei com Jardim 2, né, vou tentar dar um apanhado breve, você também pode estar dando um pause para observar melhor. Eu comecei me apresentando, introduzindo com eles essa temática de histórias, perguntando se gostam, se já ouviram, se é comum contar para os pais, ouvir dos pais, né? Fizemos uma roda de conversa muito legal. Em seguida, li para eles a história do João e Pé de Feijão, sempre retomando. Quem é o personagem principal? Ele se chama Caio? Não, ele se chama João. Né? O que era que ele tinha um pé de melancia? Não, um pé de feijão. Sempre para fazer com que a criança fique atenta, né? Para buscar esse resgate lá na memória e tudo. E eles adoraram. Após exibir o vídeo, né? Com uma historinha dos 3 porquinhos, que eles já conheciam, levei o livro, passei para eles o livro para que eles pudessem olhar e fizemos as atividades aqui que vocês podem observar, né? Uma espécie de caça-palavras, eles já conhecem algumas letras, a grande maioria deles, tá? E colorimos os 3 porquinhos. Foi uma atividade muito produtiva, muito legal, os alunos se divertiram e gostaram demais. Agora, tratando do plano de aula do 4º ano, também vou dar um breve apanhado. Me apresentei, falei sobre a importância de se contar histórias, de se ouvir histórias, perguntei se eles gostavam. Contamos a história da Chapeuzinho Vermelho e, em seguida, eu mostrei para eles o teatro de bonecos. Né? Levei a fábula da Lebre e a Tartaruga. Mostrei com o bonequinho, com as vozes, dividimos em equipes e dividimos histórias infantis para eles. Cada equipe ficou com uma história, onde eles puderam confeccionar, né, os seus próprios bonecos. Aqui vocês podem ver a história da lebre, né, a questão do teatro com bonecos, as vozes, eles amaram, eles gostaram muito. Cada equipe fez a sua história e já levaram para casa a tarefa de, na próxima aula, trazerem outras histórias para fazer uma roda de conversa. Em relação à minha vivência, só agradecer, porque é uma oportunidade única, né, de nós que estamos sempre na teoria nos depararmos com a prática, né, de ter que fazer funcionar, de ver se vai funcionar, ter que adaptar, ter que seguir um outro caminho, né, e essa escola ela é extremamente especial pela dedicação, porque o que eu levo como aprendizado é que mesmo com pouco, mas com dedicação e força de vontade a gente consegue fazer. Eles têm os projetos voltados para a área da leitura, né? Eles estão muito esforçados, muito comprometidos. Muitas das vezes tem que tirar a parte financeira, né, do seu bolso, mas eles conseguem fazer dar certo. Então eu me sinto estimulada e inspirada. Aqui temos umas referências, né, que vocês podem estar dando uma pausada depois para dar uma olhada. As fotos da escola, essa é a fachada, como vocês podem ver, né, antigo. A sala não é climatizada também, bem simples. Aqui é a minha turminha do Jardim 2, onde eu fiz a regência, todos sentadinhos para ouvir a história, aí boneco. Aqui temos a turma do 4º ano, tá? As crianças com livros, eu e a professora e eu fazendo teatro de bonecos. Ao final da aula, todos ganharam um livro, tá, gente? E foi muito, 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 muito legal mesmo. Foi uma experiência, assim, única. Eu agradeço muito a Unicel por me proporcionar essa experiência e realmente dá certo. A contação de histórias, ela é uma ferramenta imprescindível nesse caminho, né, que a gente tenta traçar, levando o aluno em direção à jornada do saber, do aprendizado. Eu finalizo com essa frase: ler é dar asas à imaginação. Então, não cortem essas asas. Muito obrigado e essa foi a minha experiência no estágio.